Muito bom estarmos na presença de Deus, podermos estar aqui, clima agradável, não é? Gostoso, que a gente possa sentir a presença de Deus mais uma vez nessa noite, amém? Cumprimento você também, que está nos assistindo aí pelo Facebook, seja bem-vindo. Não desligue, vamos até o final, porque Deus tem uma bênção especial para você nesta noite de domingo. Estamos aí estudando, nesses últimos 2 domingos que eu estive com vocês, estamos estudando sobre a história de Sansão. Já foram 2 temas e hoje é o último tema que nós estaremos apresentando a vocês. E confesso a você que hoje e essa semana, quando refleti sobre esse tema, mais uma vez, eu creio que poderíamos fazer muitos e muitos sermões sobre esse assunto, porque a história de Sansão, como outras histórias da Bíblia, nos trazem muitas e muitas lições para que nós possamos aprender e aplicar na nossa vida. Mas hoje eu andei cortando algumas outras ideias para que o sermão não pudesse ficar longo e também pudéssemos concentrar em poucas ideias para que assim possamos ser mais eficazes aqui no nosso sermão e possa surtir um efeito maior. Esta série que nós fizemos de 3 temas, de 3 domingos, baseados aí no livro de Juízes, do capítulo 13, e hoje encerrando com o capítulo 16. Nós vamos ler especificamente hoje do versículo 23 do capítulo 16 do livro de Juízes em diante. Convido você que possa abrir aí a sua Bíblia, Juízes capítulo 16, verso 23 em diante. Aprendemos aqui, enquanto você vai abrindo, eu vou falando para você, aprendemos nesses últimos domingos que Deus nos dá o livre-arbítrio. É claro que não trabalhamos esse tema específico, mas a gente vê na história de Sansão que Deus tinha um plano para a sua vida. Deus tinha escolhido Sansão com um propósito, e Deus estabeleceu isso, mas Deus deu a Sansão um livre-arbítrio para que ele pudesse escolher se seguiria ou não esse plano. No segundo tema, nós estudamos aí também sobre o pecado. Que o pecado ele não acontece de uma hora por outra, mas nós aprendemos que o pecado é um passo atrás do outro. E hoje nós vamos ver, através do texto que vamos ler, a consequência que o pecado nos traz como seres humanos. Se você pegar do início da história de Sansão até o seu fim, nós podemos perceber claramente o que o pecado fez com a sua vida. Por isso, convido você a ler comigo, acompanhe aí, Juízes 16, verso 23 em diante. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Alegravam-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sansão, no auge da sua vida, ele teve grandes conquistas.
Sansão, no auge da sua vida, ele se achava o cara. Porque, eu disse no último sermão, Sansão era forte, Sansão era bonito e Sansão era inteligente. Que cara, hein? Bonito, forte e inteligente. Tinha tudo para se achar mesmo. Foi beneficiado com a graça de Deus com todos esses benefícios. Mas a gente chega ao fim da história. Esse homem bonito, forte e inteligente. E nós vemos aqui Sansão preso, sem os olhos, sem esposa e longe da família. Nós vemos esse homem que havia no início sido escolhido por Deus. Um homem que tinha sido abençoado por Deus. Um homem que tinha todos os privilégios de Deus. Nós vemos ele aqui, cego. Algumas Bíblias dizem que ele, a Bíblia que eu tenho diz que furaram os olhos de Sansão. Outras Bíblias dizem que arrancaram os olhos de Sansão. Nós vemos aqui Sansão sem os olhos, nós vemos Sansão sem família, nós vemos Sansão sem esposa, nós vemos Sansão humilhado. Na verdade, aqui está Sansão colhendo consequências profundas de suas escolhas e de suas atitudes. Aqui está Sansão sendo humilhado diante de uma multidão de pessoas. E os comentaristas dizem que vieram pessoas de todos os lugares. Vieram pessoas de muitas cidades. Alguns comentaristas dizem que foram feitas caravanas para estar presente naquele dia, porque ali estava Sansão, o maior inimigo dos filisteus naquela época. Ali estava Sansão, aquele que havia matado muitas pessoas filisteias. Sansão estava ali, colhendo as consequências de uma vida vivida de qualquer jeito. Sansão estava ali, colhendo as consequências de uma vida baseada em escolhas erradas, baseadas em escolhas a seu próprio modo, baseado em escolhas que ele fez segundo o seu desejo, e não baseado em conselhos, e não baseado na vontade de Deus. Eu só abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: quando nós seguimos somente a nossa opinião, a tendência de nós darmos mal na vida é muito grande. Quando nós fazemos aquilo que agrada os nossos olhos, ou aquilo que nós desejamos, a tendência de nós nos darmos mal na vida é muito grande. Sabe por quê? Porque o nosso coração, diz a Bíblia, ele é enganoso. A nossa visão, ela nos engana. A nossa mente, ela nos engana. Muitas vezes uma pessoa olha para uma situação e vê uma coisa, outra olha para a mesma situação e vê outra coisa. Isto mostra claramente que o nosso coração nos engana. Por isso é tão importante a gente ouvir conselhos. Por isso é tão importante a gente ir à Bíblia. Por isso é tão importante a gente orar, para que possamos fazer as escolhas baseadas na vontade de Deus e não na nossa. Aqui está Sansão, esse homem, preso, sem olhos, colhendo as suas consequências, porque viveu uma vida baseado em suas vontades pessoais. Eu disse no último sermão, Sansão aqui está sem os olhos. Ele viveu uma vida procurando pessoas, procurando mulheres que agradassem os seus olhos. E aqui está Sansão, sem os seus olhos. Sabe, amigos, o pecado destrói a nossa vida. Você quer viver a vida e quer curtir a vida? Você quer viver a vida e quer aproveitar da vida? Você quer viver a vida segundo o seu desejo, sua vontade pessoal? A história de Sansão, como outras na Bíblia, nos mostram que se nós quisermos curtir a vida como o mundo quer, nós vamos acabar sem a vida. Sansão queria fazer aquilo que agradava os seus olhos e acabou sem os seus olhos. É isso que o pecado faz conosco, e aqui está Sansão, como prova clara do que o pecado faz com a vida do ser humano. Eu falo especificamente para os nossos jovens. O pecado destrói os nossos sonhos. É isso mesmo.
Quantos jovens, quantas meninas jovens eu já vi que aparecem com uma gravidez inesperada e de forma prematura. E tem os seus sonhos interrompidos porque agora virou uma mãe e tem que cuidar do seu filho. Quantas vezes eu já vi jovens, isso a gente vê na televisão, a gente vê aqui em Aimorés, jovens que têm condição financeira, que têm como ter um futuro brilhante pela frente, mas que estão atolados e viciados no mundo da droga e não conseguem sair, e escravos das drogas, com sonhos interrompidos. Por que isso, pastor? Porque é isso que o pecado faz com o ser humano. Um dia desses, eu conversando com um rapaz, ele contando uma história de um amigo dele, ele diz, ele era um homem bem de vida, ele tinha um bom emprego, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma linda esposa, ele tinha lindos filhos, mas um dia ele começou a beber socialmente e se tornou um alcoólatra, perdeu o emprego, perdeu a esposa e perdeu o convívio dos filhos. É isso que o pecado faz com o ser humano. Ele destrói a nossa vida, ele interrompe os nossos sonhos. E a história de Sansão nos mostra isso claramente. Todo erro nos traz uma consequência. Quanto mais erros, mais consequências, e consequências ainda mais profundas. Sansão, bonito, forte e inteligente. E aqui está ele, sem olhos, cego, sem família, sem esposa, e perdeu a sua vida. Sabe, amigo, isso é o que o pecado faz conosco. E a própria Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, o pecado nos traz consequências. Segundo a escritora norte-americana Ellen White, fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas o domínio de si mesmo, na integridade e na firmeza, foi um dos homens mais fracos da terra. Convido você a sua atenção agora para a oração de Sansão. Aquele momento que Sansão está ali diante da multidão, a Bíblia diz que Sansão orou ao Senhor. A Bíblia diz que Sansão orou ao Senhor, e essa oração foi uma oração de um coração, foi uma oração profunda, de um coração sincero, de um coração arrependido, de um coração que queria uma nova vida, de um coração que queria uma nova oportunidade. Mas só um detalhe que eu não falei aqui, foi justamente quando estava cego que Sansão conseguiu enxergar sua condição espiritual. Foi justamente quando estava cego, sem os seus olhos, que Sansão percebeu que a sua vida inteira foi uma vida fugindo dos caminhos do Senhor. Foi somente quando estava cego que ele enxergou a sua condição. E sabe, amigos, se for preciso, Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam na nossa vida para nos chacoalhar e nos acordar e nos levar a ter uma necessidade do seu poder. Só Deus não nos... Toda coisa ruim que vem na nossa vida não é plano de Deus, fique claro isso. Mas muitas coisas Deus permite para que nós possamos acordar. E foi assim com Sansão. Sansão precisou perder os seus olhos para que pudesse enxergar a sua condição. Sansão precisou perder os seus olhos para que pudesse visualizar aquilo que Deus tinha para a sua vida. E eu pergunto, o que Deus vai precisar tirar de você para que você possa acordar para a vida? Isso é triste, amigos. Não se assuste com o que eu vou dizer aqui. Talvez Deus precise tirar um braço. Talvez Deus precise tirar uma pessoa. Para que você possa entender e acordar para a vida. Voltemos à questão da oração de Sansão. Sansão orou ao Senhor. Sansão faz aqui um último pedido a Deus. E a história nos diz que Deus ouviu a oração de Sansão. Amém? Sansão estava longe. Sansão tinha rejeitado a Deus. Sansão, durante a maioria da sua vida, viveu longe de Deus, fazendo aquilo que não agradava a Deus. E aqui ele ora ao Senhor, colhendo as consequências profundas do pecado. Ele ora ao Senhor e o Senhor o ouve. Sabe, amigos, sabe o que me mostra isso aqui? É que a misericórdia de Deus
alcança qualquer pessoa, amém? A misericórdia de Deus alcança qualquer pecador. Deus ouviu a oração daquele que o havia rejeitado durante muitas coisas da sua vida. Eu penso que Deus poderia olhar para Sansão. O problema é seu, que você está aí. Você escolheu estar aí. Então, fica aí. Mas Deus não é assim, amigos. A misericórdia de Deus, ela é maior do que a gente pode pensar. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado, amém? A misericórdia de Deus é maior da quantidade de vezes que nós tenhamos pecado. E aqui está a história de Sansão nos mostrando como que a graça de Deus é, como que a misericórdia de Deus nos alcança em qualquer lugar, independentemente do que tenhamos feito no passado, amém? A graça de Deus nos alcança em qualquer lugar. E aqui está uma diferença infinita entre Deus e Satanás. Uma diferença entre o bem e o mal. Satanás nos conquista e nos promete coisas boas. Mas sabe por que ele coloca isso? Para destruir a nossa vida. Satanás destrói a nossa vida. Satanás nos joga no buraco e ri, porque ele tem prazer em ver cada um de nós sofrendo. Satanás tem prazer de ver os filhos de Deus colhendo as consequências do pecado. Satanás tem prazer de ver os filhos de Deus se aproximando do pecado, porque ele quer destruir os filhos de Deus. Mas aqui nós temos ao contrário um Deus poderoso e misericordioso, que permite algumas questões virem à nossa vida, para que possa nos resgatar do pecado. Aqui nós temos um Deus contrário a um Satanás que ri, que zomba, que deseja a nossa destruição. Nós temos um Deus que chora quando a gente chora. Nós temos um Deus que chora quando a gente peca. Nós temos um Deus que chora quando o seu plano não é cumprido na nossa vida. Sabe, amigos, do lado oposto nós temos esse Deus que nos ama e que nos aceita da forma que nós estamos. Por isso eu digo para você, e o propósito desse sermão é esse: Deus perdoa o seu pecado, amém? Eu vim aqui essa noite para dizer para você, se você for a Deus com um coração sincero, como foi Sansão aqui no final da sua vida, Deus, Ele perdoará o seu pecado. Sansão arrumou mulheres que não agradassem a Deus. Sansão passou noites com prostituta. Sansão viveu uma vida desregrada. Mas aqui nós vemos o Deus poderoso o alcançando no fundo do poço da vida e mostrando para cada um de nós que o perdão de Deus e a graça de Deus está disponível a qualquer pessoa que a desejar e a buscar. Amém? Não importa o pecado, não importa quantas vezes você tenha pecado, a misericórdia de Deus está sempre te dando uma oportunidade. É claro que as oportunidades de Deus um dia passarão, porque o juízo de Deus virá. E a porta da graça é um outro tema que nós podemos estudar outra vez. A porta da graça irá fechar. Mas até hoje, a graça de Deus nos dá a oportunidade de irmos a Deus e clamarmos por perdão. Por isso eu digo para você, amigo, abandone o pecado nessa noite. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Pastor, eu tenho pecado muito. Pastor, eu estou longe de Deus. O senhor não conhece o tamanho do meu pecado. Eu não conheço, mas eu conheço que existe um Deus que perdoa o seu pecado. Eu conheço um Deus que não está importando com a quantidade dos seus pecados. O que Ele está mais interessado é na sua salvação. Eu conheço um Deus que quer te alcançar. Eu conheço um Deus que é um Deus que salva, um Deus que ama de forma infinitamente. Esse Deus e a sua graça te alcança. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Peça perdão a Deus pelo seu pecado. Pastor, o que eu preciso fazer? Se arrependa do seu pecado. Pastor, o que eu preciso fazer? Chore pelo seu pecado. Porque a Bíblia diz, Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, amém?
Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Satanás vai fazer de tudo para que você não peça perdão a Deus. Satanás vai fazer de tudo para colocar na sua mente que Deus não vai lhe perdoar porque o seu pecado é grande. Satanás vai colocar na sua mente que Deus não vai lhe perdoar porque você pecou muitas vezes. Satanás vai colocar na sua mente que Deus não vai lhe perdoar porque todo dia você está pecando. Sabe por quê que ele vai colocar isso? Porque ele sabe que se você pedir perdão a Deus com o coração sincero, Deus vai lhe perdoar. Ele sabe que se você for até Deus, Deus estará de braços abertos para lhe conceder perdão e uma nova oportunidade de vida, lhe conceder salvação. A história de Sansão é uma prova clara de que Deus perdoa todo pecado. A história de Sansão é clara que Deus não importa com o passado daquele que ora a Deus de forma sincera e pede um perdão sincero. Por isso eu quero que você saia daqui essa noite com essa certeza de que a graça de Cristo te alcançou nessa noite em nome de Jesus. Quero a você, internauta que está nos assistindo, que a graça de Deus te alcança. Deus sempre está de braços abertos para te dar uma chance de salvação. Deus sempre lhe amará. Por isso eu pergunto, existe alguém aqui essa noite que precisa e carece do perdão de Deus? Existe alguém aqui essa noite que precisa orar a Deus de forma sincera e dizer: Senhor, aqui está o meu pecado, me perdoa. Será que existe alguém essa noite que está duvidando do perdão de Deus? Não duvide, porque a graça de Deus te alcança. Tiago vai cantar uma última música. Que esta música seja a sua oração. Que esta música seja a sua entrega a esse Deus poderoso que quer nos salvar e nos perdoar.